e tem um vídeo também seu que eu acho legal, que é sobre o lance de filme terror, né? Como os filmes antigos já não dão mais medo na gente. É por causa do timing, por causa da... Muita coisa mudou, né? Muita coisa mudou na forma como... Até do que a gente tem medo, né? Os filmes são feitos e na forma como a gente sente medo. Então, o medo ele é uma questão histórica e social. Você vai lá para a década de 40, principalmente a década de 40, que era a época da Segunda Guerra Mundial, a maior parte dos filmes de terror, eles retratavam o homem horrendo, o ser humano monstruoso. Por quê? Segunda Guerra Mundial, você tem os nazistas, você tem os japoneses que destruíram ali Pearl Harbor. Então, o homem monstruoso era o que assustava. Quando vai para a década de 50, e daí ali você vai ter lobisomem, Drácula, é o homem monstruoso. Quando você vai para a década de 50, são os monstros atômicos ou as criaturas assustadoras, por quê? Eles estavam com medo da bomba atômica. Então você tem as histórias do Ray Bradbury, né? Você tem o... Como é que é aquele do... são uma série de contos marcianos? Crônicas marcianas. As crônicas marcianas. As coisas que o pessoal tinha medo era isso, era de extraterrestre, tá tendo a guerra para ver quem é que vai conseguir chegar primeiro na Lua, depois Marte. Será que tem pessoas habitando na Lua? Qual é a aparência deles? Tem a disputa atômica, e se explode uma bomba atômica, será que não vai transformar uma formiga num ser radioativo gigante? E daí tinha filme de formiga radioativa gigante. Então, o medo nos filmes representava o medo social das pessoas. Década de 60 é o psicopata. Teve um aumento muito grande no número de psicopatas, e também nos estudos, que os psicólogos começaram a estudar mais o que causa, o que torna uma pessoa um psicopata, o medo das pessoas. Será que meu vizinho é um psicopata? Será que esse cara que trabalha comigo é um psicopata? Então você vai ter Cabo do Medo, Psicose, filmes que exploram o psicopata. Aí chega a década de 70, que é a bagaceira. Porque da década de 70 em diante... Vira o quê? Porque daí cai algumas regras que seguravam Hollywood. Hollywood tinha o Código de Hays, que era um código que próprio Hollywood criou, influenciado pela Igreja Católica, para censurar, uma autocensura. Se você quisesse que seu filme fosse distribuído em grandes salas de cinema... Teve isso nos quadrinhos também, um código de ética. Então, você vai ter que seguir esse códigozinho aqui. E daí um deles era que você não pode mostrar cenas de tortura, não pode mostrar sangue. Então por isso que em Psicose... Nudez não pode. É interessante que no código também fala assim: não pode mostrar escravidão de brancos. Sabe o que o... Mas de preto podia. Sabe o que o... Ah, é mesmo? Sabe o que mineiro pensa sobre nudez, né? O quê? Melhor nudez do que no nosso, né? Sempre, sempre, com certeza. O Paquito, ele fica puto com essas coisas, cara. Você devia ir naquele programa de trocadilho. Já fui lá dos Castro Brothers. Chama lá o UFC. UTC. UTC. Ultimate Trocadilho Championship. Então, e daí como cai essa regra, o pessoal começa... Você tem que começa a zumbi também. Aí o pessoal começa a esculachar no terror. Então colocar sangue sendo Psicose, a facazinha você não vê entrando. Agora o pessoal quer ver a faca entrando, torcendo, sangue, puxando, quer ver o mais assustador possível. Então isso vai ficando cada vez... Daí você vai ter o Exorcista, que muda completamente o jogo da história do terror, porque depois um divisor de águas? Depois do Exorcista, todo mundo quer repetir aquela fórmula. Então, filmes de possessão demoníaca existiam antes, mas não eram tanto. Agora, filmes de exorcismo, mesmo, os caras tentando exorcizar, a partir dali todo mundo quis fazer alguma coisa maligna, que é o chamado de terror espiritual. Então o terror espiritual domina até hoje, né? Você vai ali para as franquias de filmes de terror, são o terror espiritual e o slasher, são o espiritual e o slasher, que começam na década de 70. E até hoje. Até hoje. E o slasher se aproveita muito dessa questão do sangue voando, né? Espiando pra tudo Sempre quanto é tem lado. adolescente, né? Sempre tem adolescente. Isso é legal porque o slasher, ele é como se fosse uma repressão contra a rebeldia do adolescente. Do sexo livre. Você quer ficar rebelde? Quer transar? Quer transar à vontade? Olha o que vai te acontecer ali, ó. O serial killer que vai te pegar, os primeiros que morrem, são os que estão transando. Sempre. Os caras estão lá no bem bom, no meio do mato, eles sempre vão dentro com do cabana, carro, né? Dentro do carro, daqui a pouco aparece, puf, morreu. Tá vendo? Tá ali a mensagem. E é subliminar, cara. Ninguém chega e fala assim, eles morreram. Porque assim, se fosse um diretor ruim, ele colocaria alguém falando. O Lane é dessa época, por isso que ele não transa até hoje, né? Isso, ele é traumatizado. Traumatizado. Não transa até hoje por causa disso, porque ele tem medo dos assassinos. Né? Assistiu muito filme assim. Então, até hoje, o cinema, o horror, ele vai refletir essa questão social. E por isso que eu gosto do Jordan Peele, por exemplo. Cara, ele tem a pegada dele é diferente. Terror social, né? Terror social. Chama aquilo lá, Ele chama de terror social. Ele chama de terror social. Porque cada um dos filmes dele pega uma questão social. No primeiro é racismo,
que é o Corra. O segundo é Desigualdade, que é o Us, Nós. Desigualdade por quê? Por causa daquelas duas classes, né? É a classe subterrânea, que é a clone da de cima, e que quer tomar o controle. Sub-raça, assim, tipo... aquela coisa... Mas não é, como não são só nessa a questão racial ali... E o terceiro, que é com a o terceiro, que é o Nope, você acha que é o quê? ele fala que é sobre... a cultura que a gente tem de espetáculo. É verdade. É sobre a mídia, é sobre o cinema. Que é aquela cena inicial do macaco, né? Isso. Que mata todo... Que aconteceu de verdade, né, cara? O macaco matar matar uma galera. Tem macaco que mata, tem o urso também, né? Urso também? Não, o urso é do filme lá do Cocaine Bear, o urso da cocaína, você não assistiu? Não assisti. O urso que fica doidão por causa da cocaína, você não assistiu? Não, você Caramba, assistiu? Cara. Não. De uma história real, que um avião com contrabando, eu não sei se o avião caiu ou se caiu um monte de cocaína do avião, e o urso cheirou a cocaína, comeu, sei lá o que ele fez com a cocaína e ficou loucão. Cara, a história é real. Só que é o pior animal pra ficar loucão. É um urso, cara, ele querendo abraçar todo mundo. Só que na história real, o urso só morre de overdose. Sei. No filme, ele vai pra cima, sai loucão, matando todo mundo. Aí ele acha a pessoa tá coberta de cocaína, ele vai cheirar a pessoa, morde a pessoa, mata a pessoa, lambendo sangue com cocaína no chão. Cara, eu não vi esse filme. É um slash, vale pra né? tirar sarro, assim. Não é uma obra de arte maravilhosa, mas pra passar o tempo é muito legal. Mas você tá falando do Jordan Peele, então esse último filme é isso mesmo, apesar de falar de alienígena, é sobre espetáculo, é sobre como que a gente... Ele fala uma coisa que é muito legal, que, por exemplo, você tá no trânsito e tem um acidente, todo mundo desacelera cara. Pra ver. Não, você tá atrás, fala, meu, que ridículo, cara. Os caras parando. Vamos. Aí você chega para a sua vez, você também dá aquela desacelerada, fala, nossa, velho, bateu mesmo, hein? Nossa, será que tem alguém machucado? Então ele fala que o espetáculo ele desacelera a sociedade. Faz com que a sociedade pare de agir. E comece a contemplar apenas aquele espetáculo ao invés de fazer algo a respeito. Então foi uma autocrítica, inclusive, para Hollywood, que faz uma espetacularização de tudo, inclusive de questões sociais, mas não resolve nada. Não vai resolver questão social através de filme. Kim Jong-il queria fazer isso, resolver o mundo através do cinema. Você não vai resolver. O cinema é extremamente importante, mas ele não vai resolver as coisas. Então eu gosto muito dessa pegada que ele tem de refletir os problemas sociais na forma como ele faz. Outro que faz igual ele, só que não sei se você achou a série Atlanta, do Donald Glover. Não. Atlanta é uma das minhas séries preferidas. É sobre um grupo de pessoas afro-americanas, pretos, nos Estados Unidos, que querem dar certo no mundo do rap. Ele vai agenciar o primo dele, aí tem as questões de violência relacionadas, só que a série ela é muito louca, porque tem episódios que não tem nada a ver com a série. Ele faz episódios de terror, por exemplo. Tem um episódio lá onde tem um cara que é como se fosse uma representação do Michael Jackson. O cara é ele mesmo que interpreta. Um cara totalmente esquisito, com uma cara assombrosa, que no final quer matar o personagem, que ele tá doando um piano pro personagem. Então ele usa muito dessas questões sociais que afetam eles, no caso, né, que é a cultura, os problemas dos afro-americanos, para refletir nos filmes. Então, eu acho muito legal quando o filme ele reflete essas questões. O próprio Bebê de Rosemary, ele é sobre a questão da mulher. Você assistiu o Bebê de Rosemary? Não, eu vou pedir uma desculpa pessoal, mas filme de demônio eu não assisto. Não assisto. Eu não assisto mais. Desde é o seguinte, Exorcista eu não assisto mais. Filme de fantasma, tranquilo. Porque o fantasma ele quer a tua casa. O demônio ele quer você. Né? Inclusive, você sabe por que o nome do filme do Corra é Corra, Get Out, do Jordan Peele? Ele é baseado num stand-up do Ed Murphy. O Ed Murphy fez um stand-up, putz, eu vou esquecer o nome, é um que ele tá com uma jaquetinha vermelha. É o Hall, acho que é o Hall. Não, é um outro. Dá uma olhada, viu? É um que ele tá com uma jaquetinha vermelha. E hoje em dia seria cancelado pra caramba, né? Ele imita gay, zoa não sei o que. Cara, ia ser totalmente cancelado. É muito bom. Se não é o Hall, é o... Vê pra gente. Não. E daí o Ed Murphy tem um momento nesse stand-up em que ele fala sobre a diferença de... Por que um preto nunca ia cair nessa de uma casa mal assombrada? Por quê? Ele fala, o branco chega na casa, o demônio tá lá. Get out! E o branco... minha querida, nós devíamos chamar os vizinhos, olha que paisagem bonita que tem aqui. Ele falou, se fosse um preto, chega um demônio e fala, get out!
out. Eu ia correr na hora. Fica com a casa, tô nem aí, essa casa não vale tanto pra mim. Então, não ia ter filme, né? Não ia ter filme, ia ser muito rapidinho. Ele tava zoando o horror em MTV, que tem isso, né? O cara fala get out, tal, tá saindo sangue da privada. E os caras ficam. E os caras tá lá, sangue da privada. Que será que tá? Que casa estranha? Cara, tem todos os sinais pra você fugir. E é engraçado que é sempre casa mal assombrada, nunca é um kitnet mal assombrado. É uma mansão, né? Tem que ser mansão, senão não é um o fantasma não quer. Não. Achou o nome aí? Ele é emitido. Achei aquele que eu falei, o Delirious e o... É o Delirious, perdão, é o Delirious, isso. E daí o Jordan Peele fala que ele acha muito chato quando o filme de terror faz de conta que a audiência é burra. Então você tem lá, a menina tá sendo perseguida e ela sempre faz questão de correr, entrar no lugar errado, ficar andando de costa para lugar escuro, fazer tudo que tá errado. Aí ele falou, quando ele tava na audiência, num cinema, com pretos, né, pessoal do bairro, e vê essa cena, todo mundo, é burra! Para com isso, idiota! O pessoal saía mais com raiva do que com susto. Que ódio! Por que saiu da casa? Ligou pra você sair, eu sou trouxa, igual no Pânico, tá ligando, eu sou assassino. Abre a porta, que legal! Assassino. Ele falou, então eu queria fazer um filme onde o protagonista faz a coisa inteligente. Então no filme Corra, assim que o cara percebe que tá errado, ele fala, eu vou embora desse lugar. Tá errado. Não, é por causa disso, gostando. Get Out, então. Então eu gosto dessa pegada mais inteligente, mas também é bom de vez em quando. Tem umas viradas boas, né, nesse filme, cara. Tem. No Get Out, tem. Cara, é muito bom. Você já viu o final alternativo? Já, né? O final alternativo é muito sombrio, né, cara? Sombrio. Eu gostei desse. Eu gostei. Porque tem duas viradas no final, né? Tem. Você acha que é uma coisa e depois é outra, né? Não vou dar spoiler pro pessoal, mas tem um final alternativo aí pro pessoal que quiser ver. Tá no YouTube. Mas você sabe por que ele decidiu ir pra esse final e não Ele outro? falou que ele queria uma coisa mais positiva justamente pra comunidade. Queria que o cara vencesse. Se não, né? Senão, era mais um filme... porque ele não queria refletir mais uma vez a questão da brutalidade policial, de ser, o coitadinho, de novo, os policiais fazem maldade com o preto. Ele falou, não, ele vai se virar. Ele vai dar um jeito.